Fala pessoal, tudo beleza? Domingo 12 de outubro de 2025, iniciando mais um giro semanal do mercado cripto, Dia das Crianças. Hoje vou falar sobre o Bitcoin, a dominância, o Ethereum, a Link, a Avax, a Pol, a Pendle e a Uniswap. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder atualizações futuras. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas, que não são passadas aqui no YouTube, muito mais atualizações para os membros, temos live semanal no grupo, carteira de criptos, de moedas aí, que nós compramos muito nesta queda, compramos muito, pessoal, capturamos a queda. Não perca, pessoal, de estar no grupo. O pessoal lá do grupo vai se dar muito bem. Então, link de acesso para quem tiver interesse está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Tem também o link do meu contato pessoal do Telegram, caso tenha alguma dúvida, só mandar mensagem, beleza? Bom, pessoal, BTC, e aí? O que vocês acham, pessoal? Tinha como ter previsto esta queda ou não tinha? Quem acompanha o nosso canal aí, o que acha? Tinha como prever ou não tinha? Há bastante tempo eu venho falando, pessoal. Passei alvos para vocês. Falei que o mercado viria abaixo. Falei até o prazo, pessoal. Falei que para mim, pelo que as moedas estavam mostrando, agora ele iria vir abaixo. Falei que entre setembro, para mim, entre setembro e outubro, até 15 de outubro, lá no grupo de membros eu dei até o dia. Tem uma análise de tempo feito por caixa de GAN, eu não vou passar aqui no YouTube. A previsão para um movimento corretivo no BTC era até o dia 14 de outubro, para ser mais exato. E não falhou, pessoal, o movimento veio dentro do prazo, certo? Então, acredito aí, pessoal, que o BTC, o que ele fez, basicamente? Eu tinha passado para vocês, tá, pessoal? Tomar cuidado depois que ele fez este sweep de liquidez aqui, que ele fez no topo, que ele fez também para o gráfico semanal, tá vendo? Eu avisei, pessoal, que ó, quando ele faz um sweep de liquidez num gráfico semanal, que é um gráfico muito forte, ele tende a corrigir, tá, pessoal? Aqui, ó, ele fez um sweep de liquidez, porrada. Aqui ele fez um sweep duplo de liquidez, ó, pessoal. Tenderia a vir um canudo para baixo. Deu no que deu, né? Avisei vocês que eles iriam soltar alguma notícia, eles sempre largam alguma coisa, alguma novidade, né? O Trump impôs tarifas. Eles usam isso para buscar liquidez no mercado, mas não é que a tarifa derrubou o preço, pessoal. Quem acha que a notícia da tarifa que derrubou o preço, isso aí já está esquematizado há muito tempo, tá, pessoal? Institucional, as corretoras, isso aí foi uma queda orquestrada, pessoal. Isso que vocês têm que entender. O mercado funciona dessa forma, porque tinha muita liquidez abaixo. Isso aí eu venho falando há bastante tempo, pessoal. Eu passei para vocês aqui que esse fundo, pessoal, esse fundo aqui, ó, tá mais gordo aqui para vocês enxergarem. Este fundo aqui, quando alinhou, eu falei, pessoal, dizem por aí, gostam de dizer que não existe certeza no mercado, mas isso aqui eu vou dar uma certeza. O Bitcoin vai voltar a pegar esses fundos, ele não vai deixar parado. Exatamente o movimento que a gente viu aí. Varreu a liquidez desses fundos, certo? Ele pegou esses fundos, subiu, pegou a liquidez do topo, agora varreu a liquidez de baixo, tocou no order block, que é um suporte que temos aqui na região de 100 mil dólares, certo? É toda uma região aqui do 103, ó, até dos 98, 500, essa região, certo? E agora? O que a gente pode esperar agora? Terminou a correção no Bitcoin, pessoal?
Considerando o BTC, tá, pessoal, e o Ethereum, para mim, pode ter uma renovação aí de fundos por parte do Bitcoin, por parte do Ethereum, tá, pessoal? As altcoins é um pouco diferente, as demais altcoins. Acredito que existe aí uma grande possibilidade de elas terem feito fundo. Não vão voltar mais para renovar fundo. Grandes chances, tá, pessoal? Quando o mercado dá uma porrada nesse calibre que deu aí, deixa um pavio muito grande e volta nessa velocidade que voltou, o BTC aqui, ó, pelo volume, teve muita absorção. Olha o candle absorvido, olha o volume, pessoal. Tá vendo? Isso aqui foi um volume de absorção, tá? Costuma marcar fundos, região de fundos. O BTC pode fechar este FVG aqui, ó, ele tá vindo fechar provavelmente essa região aqui do 116,500. Pode fechar esse FVG aqui, voltar, dar mais um susto no mercado, vir até um pouco mais abaixo, para daí subir? Pode. Certo? Então são movimentos que a gente vai ter que acompanhar agora nos próximos dias. Pode ser também que ele só ameace, volte um pouco e suba, entende? Não. E aqui tenha sido o fundo antes da próxima pernada de alta do Bitcoin? Pode. Então são movimentos que a gente vai ter que acompanhar, tá, pessoal? Não tem agora, muito recente, como a gente dar e cravar o movimento. A gente sabe que tem muita liquidez abaixo ainda desse fundo. Aqui temos um FVG, há bastante tempo eu falo dele, que tem um gap lá nos futuros da CME, essa região aí dos 90 mil dólares. Então o Bitcoin poderia dar mais um susto ainda para subir? Poderia. Não significa que as altcoins vão derreter como derreteram, entende? Que as altcoins, dentro dos seus próprios movimentos, elas fizeram o que a gente chama de shakeout, pessoal. Que é a última captura. Então elas estão prontas para subir com força. A dominância tende, eu vou passar a dominância aqui um pouco, tende a cair, dar continuidade na queda. Então, se o Bitcoin fizer um movimento nesse sentido, as altcoins tendem a não sofrer tanto como sofreram no caso de sexta-feira, entende? Então, a gente não pode ter aquele raciocínio, se o Bitcoin fizer isso aqui, as altcoins vão derreter, vão a zero. Não significa isso, tá? Para mim, grande possibilidade de as altcoins já terem feito seu fundo, certo? Então, o BTC, tá, pessoal, independente do movimento aí que eu acredito que ele ainda possa fazer, porque a gente tem esses fundos de liquidez aqui, a gente tem esse fundo aqui, a gente tem a ser capturado, certo? Ó, fechando esse FVG. A gente tem, já tinha explicado em outros vídeos para vocês, ó. A gente tem aqui todo o volume dessa queda. Se pegarmos um perfil de volume aqui, ó, dessa queda, ó, pessoal. Ó, a gente tem uma POC de volume logo abaixo desse fundo, tá vendo? Então faz sentido o Bitcoin ainda dar mais um susto. Subir aqui para voltar, pode, é uma possibilidade, tá, pessoal? O BTC, como eu já venho falando para vocês há algum tempo, não me interessa nessas regiões em que ele se encontra. Por mais que ele volte aqui abaixo, não me interessa. Eu estou de olho nas altcoins, tá, pessoal? Para mim, a alt season foi decretada nesta queda, tá, pessoal? As altcoins fizeram um movimento que elas precisavam fazer, que há bastante tempo eu falo para vocês. Lembra lá que eu expliquei em vários vídeos que as altcoins, a maioria está dentro de um caixote. Se o mercado quer subir forte, elas têm que capturar abaixo primeiro, tem que vir abaixo. É o movimento correto. Foi exatamente o que aconteceu. Então, agora que elas fizeram essa captura, estão habilitadas a explodir, tá, pessoal? Então, tomem cuidado, tá? Eu, sexta-feira, entrei no all-in. Eu estou 100% comprado no mercado. Eu cravei o fundo das altcoins. O fundo de sexta. Tá? Eram alvos que eu passo no grupo de membros há bastante tempo. O pessoal lá estava preparado. A gente montou o caixa. Quando eu entrar agora na análise das altcoins, vocês vão entender.
Excelentes compras, tá, pessoal? Para mim agora é só aguardar a movimentação, e que eu venho há bastante tempo falando que eu tenho essa expectativa de que as altcoins subam muito fim do ano, talvez início do ano que vem, a gente vai ter que ver, tá, pessoal? Então, BTC, basicamente é isso, tá? Não acredito que ele vai afundar, tá, pessoal? Tomem cuidado, vão começar a dizer que começou o bear market. Não tem bear market nenhum no Bitcoin aqui, tá? Se a gente olhar o gráfico semanal, para pensar em bear market, tá, pessoal? O BTC teria que perder esse fundo aqui, ó. Esse fundo, tá? Para começar a pensar. Por enquanto, tranquilo, ele pode até vir aqui fazer um movimento nesse sentido, não tem problema, tá? Ainda é saudável, pessoal. Por quê? Porque a gente tem toda essa pernada de impulso aqui, ó. Esta pernada aqui, ó, nada mais natural do que ter uma correção um pouco mais profunda desta pernada, que seja proporcional à correção à alta, pernada de alta. Entende? Isso aqui, corrigir só isso aqui não é uma correção, tá, pessoal? Tende a ter uma correção um pouco mais profunda, ó. Aqui, onde ele veio, pode ser o fundo? Pode ser. Já foi um pouco mais profundo, entende? Mas ainda pode ser até um pouco mais. E ainda assim é saudável, ó, o movimento corretivo para continuar subindo, um pivô. Tudo certo. O pessoal já bota um drama como se tivesse acabado o mercado. O Bitcoin caiu 6%, pessoal, só isso. Nada demais. Entende? As altcoins que deram uma derretida, porque elas foram fazer o seu processo de shakeout. E agora sim, para mim, oficializada aí, tá, pessoal, alt season. Quando as altcoins subirem, dessa vez, na minha visão, não é mais voo de galinha, tá? Elas vão subir para pagar alvos macro. E vai ser alt season, certo? Então, BTC, agora a gente tem que aguardar, precisamos de mais candles aí, pessoal. Deixar ele montar alguma estrutura, mas sim, pode ser que tenha sido segurado nessa região do 100k aqui, daqui suba, pode. Para mim ainda faria sentido se ele voltasse, dar mais um susto aqui para subir, tá? Tudo tranquilo, seria uma movimentação até esperada. Eu há bastante tempo falo para vocês que eu aguardava, né? O aguardo que o Bitcoin venha pegar esse fundo aqui, esse fundo dos 98.200, que ele viesse para essa região mais abaixo, tá, pessoal? É algo que a gente vai ter que aguardar aí os próximos dias para ver o que o Bitcoin vai confirmar. Certo? Pelo movimento das altcoins, pode ser que o Bitcoin volte, tá? Volte para puxar as altas mais para baixo, só que com a dominância caindo dessa vez, tá, pessoal? As altas não vão derreter e depois ele suba. Beleza? Então, BTC, por enquanto é isso, tá, pessoal? Nada mais do que uma busca de liquidez nos fundos. Foi passado aqui em vários vídeos, né? A gente vem falando há alguns meses desta queda. Espero que eu tenha conseguido ajudar aí, o pessoal que nos acompanha, porque eu sei que aí por fora era 95% das pessoas era alta infinita, né? Bitcoin só lateraliza e sobe, lateraliza e sobe. Cair não cai mais. E eu aqui falando, o louco sempre falando da queda, sempre, o urso, ursão, o boss urso, né? Tá aí, pessoal. Só falei a verdade para vocês, nada mais do que a verdade. O gráfico já mostrava que ia ter queda, tá, pessoal? O gráfico da dominância, o gráfico do Ethereum, certo? Então, chegou o movimento. Eu falei para vocês que eu estava 30% comprado e 70% em caixa, porque eu aguardava, eu acreditava que teríamos essa grande capitulação das altcoins, e tivemos a capitulação das altcoins, beleza? E agora, com esse 70% que eu tinha de caixa, all-in. Eu montei minhas posições, consegui, tá? Em tempo real ali, pegar o fundo das altcoins. A maioria, tá? Eu acho que só uma, eu não peguei exatamente o fundo, tá, pessoal? Da minha carteira. Mas foi um dia, para mim, glorioso.
Lá no nosso grupo de membros praticamente teve festa, pessoal de festa. Quanto aí por fora, outros grupos, outros canais, pessoal desesperado. Beleza? Isso que eu digo para vocês, pessoal. É importante que esteja no nosso grupo de membros. Nem a questão de acertar ou cravar a movimentação, tá, pessoal? O que mais importa é estar sempre na mão correta do mercado e não na mão contrária do mercado, não sendo a liquidez do mercado. É aquela coisa, se você não sabe, não entende o movimento, não sabe onde está a liquidez, é porque provavelmente você é a liquidez. Tomem cuidado com isso, beleza? BTC.D, vamos ver a dominância. Olha que coisa linda. Tinha passado para vocês, lembram? Aqui no YouTube. Quando estava aqui nesse fundo do caixote aqui, ó, voltando a fazer esse teste aqui. Falei, pessoal, pessoal, isso aqui para mim é uma acumulação, tá? Aqui a gente teve o Spring e agora tende a estourar para cima, pessoal. Vai pagar alvo dessa acumulação aqui. Falei que mais acima a gente tinha um breaker block muito importante, que segurou o preço aqui, ó, pessoal. Então aqui era a maior resistência para a dominância, tá? E que sim, ela poderia, falei para vocês que ela poderia se apoiar nas regiões aqui e dar um tiro lá no breaker. Foi exatamente o que aconteceu. Então, o que a gente tem aqui, ó? Um sweep de liquidez, ó, pessoal. Tá vendo? Deixou um pavio aqui, só veio raspar os topos, voltou com tudo. Então, por isso que eu digo para vocês, pessoal, a dominância, ela tá habilitada, tá, pessoal? A continuar a queda, perder fundos e vir abaixo. Dando continuidade neste flow aqui, ó. Aqui um pullback, ó. E aqui, dar continuidade. Beleza? E isso aqui, se o Bitcoin cair com a dominância começando a dar continuidade na queda, as altcoins tendem a não sangrar tanto, entende? Elas caem, mas não caem tanto. Pode ser que não renovem fundo mais, isso que eu quero passar para vocês. As altcoins pode ser sim que fizeram seu fundo macro nessa captura de liquidez de sexta-feira, e agora elas deixam aquele pavio, todas subiram de volta, né? Deixaram o fundo. Pode ser até que elas voltem perto do fundo, ameace e ele para pegar o fundo e não vão, pessoal. E aí começa a alta. Geralmente o mercado faz um movimento nesse sentido. Beleza? Dominância gráfico semanal, tá, pessoal? Alvos para dominância há bastante tempo, eu venho falando para vocês, que é aqui a região dos 45%. Este grande FVG, tá? Acredito que a dominância vai, em algum momento, dar continuidade e vai vir aqui abaixo, tá, pessoal? Então, isso aqui vai ser toda uma alt-season. Tinha passado para vocês essa região de topo, falei, expliquei que aqui tinha FVG, o preço tenderia nessas regiões aqui, vir uma reversão. E veio, agora fez um pullback, tocou um breaker block, tende a dar continuidade, tá, pessoal? Aqui tem uma pouco de volume, então aqui pode ser um enrosco, pode ter mais uma alta para continuar caindo. A gente vai ter que acompanhar. Certo? Lembrando que a dominância caindo quer dizer que o dinheiro está saindo do Bitcoin e indo provavelmente para as altcoins, tá, pessoal? Ou para as stablecoins, mas provavelmente para as altcoins, certo? Ethereum. Ethereum, cantei a pedra no grupo de membros lá, quinta-feira que a gente teve uma live, quinta de noite, falei que o Ethereum deu uma entrada de confirmação, ó, isso aqui estava muito perfeito para uma grande queda, ó, pessoal, por quê? O Ethereum, ele sobe, certo? Deixando fundos, e aqui ele vem e perde o fundo, ó, pessoal, o anterior. Isso aqui é um choque, uma mudança de caráter. Isso aqui era um caráter de alta, e aqui é o momento em que o Ethereum nos avisa, vou cair. Certo? Ele fecha candle abaixo, quebra a estrutura, ó, pessoal, quebrou. Então, o que a gente espera depois da quebra? Que ele volte mitigar numa região de oferta, e foi onde ele veio, tocou este order block,
e dê continuidade no novo caráter, que é para baixo. Certo? Então, o Ethereum pode ser que ele ainda caia mais, tá, pessoal? Por quê? Porque eu não gosto desse tipo de fundo aqui, tá? Para mim, isso aqui é liquidez. Ó, certo? E ele não tocou a região que eu aguardo, que eu falo para vocês que é o 13.200, 13.200, né? Se botarmos o gráfico de ponta cabeça, ó, vocês entenderam? Isso aqui é uma entrada de confirmação, tá, pessoal? O preço vem numa queda, cria uma estrutura, faz um choque, quebra o topo, volta a testar, aqui é a entrada de confirmação desse order block, para surfar uma alta aí, pessoal. Então, o Ethereum, tá, pessoal, eu acredito que ele ainda venha pegar esse topo aqui de liquidez, ó, tocando essa região. Aqui ele veio fechar o FVG que ele deixou, ó, já está fechando. Pode ser que volte um pouco mais, pode. Ou pode ser que já dê um início também aqui a uma pernada para vir para os 13.200, certo? Podendo sim vir na POC de volume aqui que está nos 2.500, tá, pessoal? Que é o que eu tenho passado para vocês aqui no gráfico semanal há bastante tempo. Expliquei que a gente deveria corrigir essa pernada aqui. O Ethereum estava no topo, falei, pessoal, não compre, isso aqui é topo. O Ethereum está trabalhando para prender as pessoas no topo. Ele vai corrigir, pessoal. Ele precisa corrigir essa pernada. E aí veio essa pancada, tá, pessoal? Só que o problema é que ela ainda não capturou, ó, não pegou esse fundo, não fechou esse FVG. Então tem uma POC de volume aqui dos 2.500. Então tem espaço para o Ethereum voltar, tá, pessoal? Mais um tiro. Fiquem atentos nessa movimentação, beleza? Alvo para o Ethereum, a gente tem o alvo de toda essa estrutura de reacumulação aqui, vem aqui desse sweep de liquidez aqui de baixa. Ele fez aqui, ó, essa captura de fundo aqui, ó. A gente pega essa estrutura, ó, pessoal. Vem aqui de baixo, aí ele vem, faz todo um padrão de reacumulação aqui dentro. Para mim, isso aqui foi um SOS. Eu expliquei já para vocês, um sinal de força. Essa pernada aqui do Ethereum subiu, certo? Um SOS. Que agora deveria ter um backup, pessoal. O que é o backup? É essa última correção antes de sair de vez do caixote e ir pagar o alvo. O caixote está aqui, ó. Caixote de acumulação, tá vendo? Então, qual que é o alvo da estrutura? Tá aqui, ó, pessoal. Tá marcadinho aqui, 8.600, tá? E a gente pode arredondar aí para o número psicológico, 9, talvez 10, beleza? Então, o Ethereum basicamente é isso, tá? Vamos ficar atentos aí se ele vai voltar ainda que dar mais um tiro abaixo. A tendência é que faça isso, tá, pessoal? Para ir subir forte. Beleza? Não é comum, tá? Daqui ele subir deixando esses fundos aqui alinhados e sem ter fechado este FVG. Certo? Então, acredito que é um movimento que ele deva enrolar um pouco aqui, ó. Certo? Para daí depois explodir. Ainda mais uns dias de enrolação. Beleza? Link. Chainlink. Olha lá, Chainlink, hein? Hã? E aí, pessoal? O pessoal duvidava, porque é muita queda. Eu falei, ó, pessoal, a Chainlink, ela tava nesse caixote aqui, cantei a pedra. Se ela perder a mediana, ela vai estar fazendo um choque aqui, pessoal, e vai dar uma paulada. E olha aí, ó. Até não esperava que fosse agora lá nos 8, tá, pessoal? Mas pagou um alvo. Por que eu falava há meses e meses desses $8 que a Link queria voltar, tá, pessoal? Essa liquidez aqui embaixo, ó. Para mim, o mercado para subir, para a Chainlink pagar, abrir uma nova estrutura, tá, pessoal? Abrir uma porrada forte aqui, se ela for pagar o alvo macro dela, que é lá os $85, isso aqui ela vai estar abrindo um novo leque, tá, pessoal? Se ela fizer isso, ela tem que capturar a liquidez abaixo.
Falei que ela não iria fazer isso sem capturar a liquidez, não tem sentido, tá, pessoal? Então a liquidez está capturada, tá? Isso aqui provavelmente um spring, tá, pessoal? E aí, voltou para dentro do caixote, é alta. Ela pode voltar aqui agora, porque o Ethereum ainda tem um espaço para cair ali. Ela pode voltar aqui, quem sabe testar a base do caixote. Vou apagar esse alvo aqui, já foi batido. Mais uma cravadinha, né, pessoal? 8 dólares. Quanto que bateu a link aqui? 7,90. Cravadinho. Entregue aí no YouTube de graça para vocês. Quem acreditou aí pegou o movimento. Principalmente se já tivesse deixado ordens pregadas na corretora. Pode ser que a Chainlink ameace vir perder esse fundo, só que pare aqui ó, no fundo do caixote? Pode, para daí subir? Pode. Então, é algo que a gente vai ter que ver, tá, pessoal? O que a Link vai aprontar aí, certo? Normalmente, tá, o mercado deixa um pavio desse tamanho, depois ele volta nos próximos candles, preencher pelo menos parte do pavio. Aqui pode sim ter sido fundo, tá? Porque já capturou este fundo aqui, ó, pessoal. Pegou a liquidez. Tocou o order block aqui. Tocou. Raspou o order block. Certo? Então pode ser que a gente veja o movimento, ó, esse movimento aqui nesse sentido, vem nessa região aqui e daqui suba. Pode ser. Ou que ela renove o fundo, tá? Mais uma vez. Pode. Tocando um pouco mais abaixo aqui nesse OB. Certo? Mas eu não perdi tempo, tá, pessoal? Essas altcoins, quando bateram fundos, enchi a mão, então eu estou all in. Agora, para mim, só olho para cima, certo? Por mais que o mercado faça ainda mais uns dias aí, uma volta, é oportunidade, tá, pessoal? É compra. Se ele fizer isso aqui, é a última vez, tá? Última vez. O mercado vai entrar out season. Já está habilitado, não tem problema nenhum se a Link começar daqui a subir e ir, tá, pessoal? Problema nenhum. Certo? Lembrando que a Chainlink tem, claro que no meio do caminho tem uma parada aqui, tá, pessoal? Esse order block, 35 dólares. É uma região de enrosco, tá? Aqui ela fechou o FVG abaixo, cravou, ele derreteu, ó. Você pagar esse FVG. Então, aqui os 35 dólares a gente tem que ver aí como ela vai reagir, tá? Eu acredito que ela vai passar para esses 35 dólares e traçar o topo histórico, podendo sim ir lá nos 85 dólares, pessoal. Então, Chainlink tem uma estrutura muito bonita, captura de fundo, ó, ela vem num processo, aqui ela abriu a estrutura dela em 2021, certo? Abriu a estrutura, mitigou, fez todo um processo de mitigação, certo? Acumulou. Essa acumulação aqui foi um movimento lindo, porque foi uma acumulação de um ano, né, em Chainlink. O que a gente espera? Que ela capture o fundo, foi o que ela fez, capturou o fundo, e aí suba para quebrar a estrutura, fazendo um choque, quebrar o topo anterior. Esse choque ela avisou, vou subir, vou entrar em alta. Aí depois que ela faz o choque, ela mitiga, vem fechar uma POI, um ponto de interesse, que é este FVG, que a gente comprou no grupo de membros, essa região aqui, certo? Faz um pivô, quebra o topo. Aqui a gente realizou os lucros da Chainlink nessa alta. E depois vem fazer uma nova mitigação, capturar a liquidez que ela deixou armada. Aqui, este candle aqui já era para ter capturado esse fundo, tá, pessoal? Como não capturou, este fundo aqui, ó, como não capturou, ele só deixou liquidez. Aqui, quando ela subiu, aqui ela até aumentou a liquidez com mais um toque, ó. Quando ela subiu, ela avisou, estou induzindo, eu vou voltar. Estou subindo, mas eu vou voltar. Isso aqui é uma indução, movimento de inducement, tá, pessoal? Para depois ela voltar e tocar a região, o alvo que de fato ela queria tocar, certo? Então, um movimento muito lindo aí em Chainlink, tá zerada aqui, ela capturou fundos, habilitada a subir. Primeira parada 35 dólares, depois topo histórico, tá, pessoal? E depois lá os 80 dólares, aquela região lá de cima. 67 a 85 dólares. Beleza? Quem não conseguiu pegar o movimento, se ela voltar aí a partir
perdendo esse fundo aqui, ó, pessoal, é compra em Chainlink, tá? Agora é compra, hora de comprar. Abaixo de 15 dólares aqui é cheia a mão. Certo? Porque ela vai estar voltando para explodir. Se ela voltar, ela vai estar voltando para explodir, tá, pessoal? Para explodir. Por mais que ela raspe, invente de ainda dar uma raspada nesse fundo. Beleza? A VAX. Muito falada aqui também no YouTube. Olha lá. Falei dos 14 e dos 10 dólares. Eram alvos em AVAX, pessoal. Eu comprei a VAX, acho que é a terceira vez que eu estou comprando a VAX. Eu comprei a VAX aqui, certo? Nesse fundo. Vendi nessa alta. Eu comprei em 15 dólares. Eu passei para vocês, tá, pessoal? Essa compra aqui no YouTube. São as compras mais recentes, tá? Passei para vocês aqui no YouTube, 15 dólares, ela cravou. Vendi, avisei no YouTube que eu tinha realizado a VAX nessa alta, porque eu acreditava que ela ia voltar. E aí, tá aí o movimento entregue, capturando o fundo. E agora a VAX está habilitada a subir, tá, pessoal? Então, ela pode voltar aqui mais abaixo, mais uma vez, aqui para subir? Pode. Mas eu acredito que agora o movimento é para cima, tá? Então, quem não comprou já deveria ter comprado. Se não comprou, é compra, tá, pessoal? Ela voltando aqui, ainda está barata, tá, a VAX? Então, tudo isso aqui é uma região compradora. Porque o alvo dela está bem acima, tá, pessoal? É lá nos 96 dólares, ó. 84 a 96 dólares. Este aí é o primeiro enrosco que eu quero ver o que a VAX vai, como ela vai reagir, tá? Eu acredito que ela tende a subir lá em cima, tá, pessoal? Subir bem aí, mais para frente. Movimento padrão aí que a gente espera, captura de liquidez de fundo, igual a Chainlink, sobe, quebra a estrutura, faz um choque mensal, mitiga, fecha um fair gap, de um FVG, ó, nessa região, ó. Fecha o FVG, sobe, faz um pivô, volta numa nova mitigação, tudo uma mitigação. Isso aqui, ó, já está até em formato de cunha, de canal, ó, entende? E a expectativa é que mais para frente ela faça esse rompimento aqui e exploda. Beleza? A VAX aí, uma moeda que todos deveriam ter, tá? Eu me entupi de AVAX, tá, pessoal? Comprei a VAX em 11 dólares. Desta vez eu tinha comprado em 15, vendi na alta. E agora eu me entupi de AVAX em 11 dólares, tá? Consegui pegar ela aqui nessa região de 11. Essa região aqui. Esse pavio aqui, ó. Entre esses dois, o FVG e o AB, eu comprei ela aqui. Me entupi de AVAX, tá, pessoal? A AVAX é a minha maior posição de carteira, tá? Tô bem pesado em AVAX, então a VAX agora, para mim, é para cima. Fez o movimento que eu aguardava, que era capturar o fundo do caixote, tá? Veio aqui, testou a mediana do caixote, ó, rejeitou. Fez a captura e agora a gente espera sim, pode ter a expectativa de que ela vai subir, pagar alvos acima. Beleza? A VAX é isso. Polygon. Outra moeda que eu me entupi. Me entupi de pó, pessoal. Olha só. Tinha como prever o movimento? Olha aí, gravadinho. Falei para vocês. Polygon deve visitar a região abaixo deste fundo. Acredito que a queda não acabou. Falei várias vezes aqui no YouTube. Região de 13, até um pouco mais abaixo, é compra. Eu peguei ela em 11 centavos, pessoal. Cravei o fundo. 11 alguma coisa. 11 centavos em alguma coisinha. Cravei o fundo aqui, ó. Me entupi de pó, pessoal. Estou pesado em Polygon. Acredito que Polygon vai entregar grandes altas. Porque eu vejo em Polygon aqui um grande processo, pessoal. Se não a maior acumulação do ciclo de Wyckoff. Certo? Tá até aqui numa espécie de uma cunha aqui, ó, pessoal. Então, Polygon, para mim, vai subir bastante, tá? Ela deve vir aqui fazer um sinal de força. Próxima movimentação, ó. Se ela confirmar aqui um spring, ela fez aqui um spring.
ela deve sim fazer um movimento de força, tá, pessoal? De SOS pegando esse topo, certo? Pegando esse topo. Então, a gente tem a expectativa aí de que Polygon bata e toque essa região de 1.65, esse order block, talvez um pouquinho menos, 1.60. Certo? Eu comprei ela em 0,11, ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Ó. Só se ela for até aqui, tá? 1,60 já dá aqui dos 11, ó. Já dá 12x, tá, pessoal? 12x em Polygon. Certo? Ela pode fazer aqui até um sinal de força, pegando este topo aqui, ó. Vem fazer um SOS um pouco mais acima, pessoal. Toca o order block e depois volta a fazer um backup aqui nessa região, ó. Certo? Já estou cantando bem antes a pedra do movimento, tá, pessoal? Pode ser que ela faça o movimento aqui de continuidade, venha pegar o topo. É possível, sim. Dentro dessa estrutura de acumulação de Wyckoff, tá muito bem desenhada, tá, pessoal? Aqui já deixou um topo duplo, ó, isso aqui ela vai vir buscar, tá? Questão de tempo. Eu acredito que Polygon está aí fazendo seu último movimento de capturas aí nessa região e dá aqui lua, tá, pessoal? Assim como eu tinha falado do Ethereum, mataram o Ethereum, eu passei a compra de Ethereum em 1.650 no YouTube, para vocês, tá, pessoal? Falei, pessoal, mataram o Ethereum, ninguém quer comprar. Tá em região compradora, é aqui que se compra. Polygon é a mesma coisa, mataram a Polygon, ninguém quer comprar. Tá numa região de ouro de compra, tá, pessoal? Porque depois que tiver aqui, aí só vão falar em Polygon. Aí compra, né? Aí eles vão falar para comprar Polygon. Era para ter comprado aqui. Tá barato ainda, pessoal. Tá dentro de uma região de Spring. Isso aqui é uma região de Spring, abaixo do caixote, pessoal. É aqui que se compra. A melhor região possível. Certo? Para mim, vem altíssimo aí e essas moedas vão subir muito, tá? Eu me entupi de Polygon, me entupi de Avax. Pendle. Pendle, olha lá. E aí, pessoal? Tinha como prever a queda ou não tinha? O que vocês acham? Dá uma olhadinha aí, pessoal. Hã? Tinha como prever ou não? Esse alvo que eu passei para vocês no YouTube, pessoal, ali, ó. Bateu 1,65. O alvo era 1,7. Eu sempre falei, pessoal, para mim, eu acredito mais que a Pendle venha pegar esses fundos aqui no 1,7, abaixo aqui. Entregue a movimentação, ela tinha deixado aqui uma linha de liquidez, ó, pessoal, eu avisei isso lá no grupo de membros, ó. Quando ela perder essa linha aqui, ela vai dar uma patada. E que patada, hein? Então, Pendle para mim, tá, pessoal, região de fundo aí da moeda. Quem pegou esse movimento, excelentes compras. E agora a Pendle para mim está liberada aí para alta, tá, pessoal? Alvo lá em $12, certo? Deve subir muito essa moeda aí também, principalmente para quem comprou lá embaixo, tem mais assimetria. Certo? Lá no grupo de membros, inclusive, eu cantei um short de graça lá para a galera do grupo. Eu só passei um short em Pendle. Compra em 5,1. Essa região aqui, ó, foi as compras. O short. Stop, falei para botar acima desse topo. Para mim, ela não iria pegar esse topo. E me perguntaram levar até onde? Eu falei, leva até os $2, acredite se quiser. Até os $2, ela foi 1,7, ó. Olha o shortaço que foi cravado no grupo, pessoal. E aí vocês de bobeira aí, fora do grupo de membros, por merreca, façam parte do grupo de membros, pessoal. Vocês tem muito a ganhar, vale muito a pena. Tem um conteúdo muito exclusivo, tá? A gente vem cravando o mercado e desde que eu abri o canal, julho do ano passado, gravando todas as movimentações. Tem também para quem tem interesse em evoluir na análise técnica, eu gravei lá um mini curso de SMC, tá, pessoal? Que é o Smart Money Concepts. Para quem tem interesse, está lá de graça para os membros, uma aba específica do canal, do grupo. Só fazer parte
O link está na descrição do vídeo. Beleza? Vamos à nossa última moeda de hoje e vou falar da Uniswap. Uniswap, pessoal, só antes de analisar, eu já vou dizer em quanto eu comprei a Uniswap. Eu comprei ela em 2.6, tá, pessoal? Eu enchi a mão de Uniswap. Já que tá 2.6 aqui. Aqui. Eu comprei a Uniswap aqui, ó. Enchi a mão, pessoal. Estou lotado de Uniswap. Pesado. Essa call eu passo há bastante tempo no grupo de membros. Eu falei, pessoal, se a Uniswap não voltar aqui embaixo, eu não vou comprar. Falei que ela tá deixando uma liquidez, ó, pessoal, que ela não captura, desde lá de trás, ó. Ela não captura os fundos, tá vendo? Ela vai montando toda, isso aqui é tudo uma liquidez, tá, pessoal? Eu falei, para mim não tem suporte a isso, aqui vai ser capturado. Passei alvo lá no grupo de membros, o alvo era 3 dólares. Ela veio até um pouco mais abaixo. Eu comprei em 2.6, foi até melhor do que eu esperava, tá, pessoal? Para mim, pode ter sido aí uma das melhores compras deste ciclo, tá? Porque essa Uniswap, ela tende a subir bastante, pessoal. Essa DeFi aqui tende a subir muito, tá? É uma grande aposta minha. Ela pode ir lá nos 72 dólares, pessoal. Eu comprei em 2.6, tá? Então, esse aqui é o alvo, que essa estrutura dela tem, ou permite que ela vá, entende? Então, ela pode sim ir lá nos 72 dólares, pessoal. Então, tudo isso aqui é um processo grande, processo de mitigação, de Uniswap, que ela faz um processo de acumulação, tudo uma acumulação, isso aqui, ó, faz o Spring, captura os fundos e daqui tá habilitado a subir, tá, pessoal? Então, por isso que eu digo para vocês, quem ainda não comprou, não conseguiu pegar o movimento, se ela começar a dar oportunidade voltando, compra, tá, pessoal? Ela pode até voltar mais abaixo aqui, no fundo do caixote de novo, quem sabe, para subir, e deixar aqui como fundo, tá? Isso aqui pode ter sido o fundo dela mesmo. Então, é hora de comprar, tá? Então, mais claro do que eu tô sendo, eu acho que é impossível. Eu estou all-in, comprado nas altcoins, e não tenho stop, tá, pessoal? Sem stop, já transferi, já tirei da corretora, botei na minha wallet. Para mim, a Alt-Season vem aí, como eu venho falando há bastante tempo. O mercado fez exatamente o que eu passo para vocês aqui no YouTube. Eu falei da capitulação das altcoins, falei que estava vindo uma grande limpa no mercado. Falei para vocês não se assustarem quando viesse a queda, que era o contrário, era para comprar. Certo? Nós cravamos os alvos, cravamos a movimentação. Lá no grupo de membros, todas as moedas, tá, pessoal, da carteira recomendada, as altcoins, né, cravaram alvos. Foi a coisa mais linda do mundo, tá? O pessoal lá agora tá compradaço. Infelizmente, alguns não conseguiram comprar por problemas na corretora, né? A corretora cancelou as ordens. Aí eu não sei o que aconteceu, corretora sem liquidez, o problema em algumas corretoras. Para mim não deu, tá? Eu fui, entrei, comprei a mercado, tudo bonitinho e não travou, não tem problema nenhum. Eu uso a BingX, tá? Mas infelizmente algumas corretoras parece que deram problema, então o pessoal acabou ficando na mão. Tinha até alguns membros que tinham deixado ordem e mesmo assim não pegou, pessoal. Foi lá na ordem e não acionou, não. Foi cancelada a ordem. Aí é falcatrua, né? Aí é muita falcatrua. Cá entre nós. Mas, assim, estão comprando e já passei as orientações lá para eles. Sexta-feira, quando o mercado caiu, eu falei, passei lá nos avisos importantes lá do nosso grupo. Pessoal, estou começando as compras e daí, de repente, o mercado veio, deu uma marretada. Eu falei, pessoal, all-in. É agora o momento pelo qual nós esperávamos. Então, todo mundo foi avisado em tempo real. A gente estava preparado para essa movimentação, ninguém foi pego de surpresa lá no grupo, porque a gente já esperava isso há meses. Né? Eu venho cansando de passar e repassar e falando dessa limpa, dessa queda aqui no YouTube. Então, tá aí, pessoal. Paciência pagou bem. É assim que se compra o mercado mesmo, tem que ter paciência.
tem que aguardar a oportunidade, tem que aguardar os alvos dentro de uma estrutura, e aí comprar e levar o preço até os alvos acima. Lá no grupo de membros já temos os alvos acima para as moedas que a gente já sabe, onde o mercado deve ir, já estamos de olho. É tudo bem, de forma bem clara, bem bonitinha lá. Quem quiser, pessoal, deixo o convite para vocês. É importante, faça parte do grupo de membros. É muito barato, é um valor simbólico praticamente. E vocês vão estar num grupo aí que vem cravando todo o mercado aí, pessoal, desde julho do ano passado aí. Olha, se for pegar de 0 a 100%, a gente acertou 98% de todas as movimentações até agora. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Fim de semana que vem estarei de volta aí para gravar um novo vídeo. Para mim, a Out-Season vem aí. Eu já tinha avisado no vídeo anterior que a Out-Season estava batendo a porta e faltava essa grande captura de liquidez, essa capitulação. Ela veio. Então está tudo conforme eu venho passando, tá, pessoal? Tudo se desenhando, certo? Quem não está all-in ainda deveria pensar em entrar pesado aí, que é a hora, tá, pessoal? Não tem mais onde as altcoins irem, pessoal. Elas não vão a zero agora, tá? Para mim, o mercado não vai entrar em bear market agora. Pelo contrário, nós vamos subir. Fazer toda aquela última pernada que eu já expliquei para vocês em outros vídeos também, que é a pernada do TAD, que vai ser a captura do topo, do atual topo histórico, e aí vai vir a out-season, e aí vai vir a grande distribuição do ciclo que vocês conhecem como bear market, mas é depois, tá, pessoal? Depois de toda uma festa que vem aí pela frente. Beleza, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, esclarecido para vocês aí. Acredito que a maior parte das pessoas está se perguntando, tá, e agora, vale a pena comprar ou é uma armadilha? Sim, pessoal, vale a pena comprar. Ainda as altcoins estão. Tudo bem que você não vai conseguir pegar o fundo mais aqui das altcoins, possivelmente, né, pessoal, porque pode ser que volte ainda aqui para fazer isso. Mas ela, se considerar a Uniswap, por exemplo, ainda está num preço bom, tá, pessoal? A Uniswap, eu acredito que ela, quando subir, ela sobe pelo menos aqui para os $31, tá? Então, temos que ficar de olho aí nas movimentações quando começar a alta, tá? Mas a Uniswap é uma moeda que deve subir bastante. Eu acredito, tá, que a Uniswap tem tudo para pagar os $72, tá, pessoal? Tudo para pagar esse alvo aqui. Então, é só pensar, $6 para levar aqui para a região dos 30 ou para a região dos 70, quem sabe aqui os 57, ó. Vale a pena? Claro que vale, tá barato, tá numa região de demanda. Isso aqui é uma região de demanda, ó. Tudo isso aqui. Aqui que não dá para querer comprar depois, essas regiões, entende? Então, espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal. Por hoje era isso, um ótimo final de semana a todos. Tudo de bom, de melhor. Até a semana que vem, grande abraço, fui!